Fala pessoal, e aí, tudo bem? Estamos aqui para a nossa meditação da Palavra de Deus, o oráculo do dia, e hoje nós vamos ler ainda no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 19, tá? Vamos ler até o verso de número 23 para o nosso melhor entendimento. Diz assim: Então Jesus lhes disse, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém, até aqui. Que texto maravilhoso, né? Esclarecedor para a nossa vida. Há uma discussão sobre a divindade de Jesus. Com relação à sua humanidade, não há o que dizer. Houve alguém chamado Jesus no início do século, no início dos séculos, aonde ele veio dividir o tempo no meio, antes e depois de Cristo. Então, com relação à humanidade de Jesus, não há discussão. Mas sobre a sua divindade, aí existe muita briga, porque muita gente não assume, não concorda, não crê que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus nasceu como um milagre de sua mãe Maria sendo virgem. Então, essas questões elas são discutíveis, mas com relação aos judeus da época que não acreditavam, uma parte deles, né, não estou falando do Sinédrio, porque o Sinédrio acreditava que Jesus era o Filho de Deus, só não concordava, só não aceitava, mas eles acreditavam. Aqui, Jesus ele vai dizer para os judeus com relação ao que Deus faz. O que Deus faz? O que Deus tem a fazer? Qual é a obra de Deus? Qual é a vontade de Deus? Como Deus expressa a sua vontade através do tempo, através da sua palavra, através das pessoas. E Jesus ele explica para nós a autoridade do Filho, ela foi concedida pelo Pai. Então aqui nós vamos ver no verso 19, ó, em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Então, isso explica tudo aquilo que Jesus fez não veio da sua própria vontade ou da sua cabeça, mas foi direcionado pelo Pai. Mais para trás, aqui na conversa de Jesus com a mulher samaritana, e logo em seguida, quando os discípulos chegam, Jesus ele diz: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a vida de Jesus, todas as coisas que Jesus fez, foi feito para a glória de Deus, para glorificar o Pai. E foi feito porque o Pai mandou. Então, isso mostra a obediência no seu mais alto nível, em um grau absoluto. E é esse exemplo que Jesus veio deixar para nós. Tudo aquilo que Deus quis que Jesus fizesse, ele o fez. Então, tudo aquilo que Jesus quer que os seus discípulos façam, nós devemos fazer. Como cristãos, nós temos a responsabilidade, nós temos a obrigação de seguir a Jesus e de obedecer a sua palavra, de obedecer os seus mandamentos, de obedecer aquilo que ele nos ordena. E seguindo aqui, verso de número 20, ele fala: Portanto, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então, o amor de Jesus revelado através de suas obras mostra que Deus o ama e que ele ama a Deus. E esse amor recíproco de Jesus e de Deus, do Pai e do Filho, ele é também revelado através das coisas que Deus revela a Jesus. E Jesus também nos revela a sua vontade, também nos revela algumas coisas. Jesus ele nos revela através da sua palavra, mas ele só revela para aquele que ama a Deus, para aquele que o ama, para aquele que ama a Jesus. E como é que eu sei que eu amo Jesus? Através da obediência à sua
palavra. É a única forma que você tem para provar o amor a Deus, é através da obediência à sua palavra. Se você não obedece, você não ama. Não existe um amor sem obediência, não diante de Deus. Se você ama, você obedece. Se você não obedece, simplesmente você não o ama. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Se inscreva aí no nosso canal, deixe o like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém. Fica na paz e até a próxima.